Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. O caso de hoje eu preciso avisar vocês que vai ser bastante irritante, né? Eu sei que vocês vão passar muita raiva e eu já peço desculpas por isso. E esse caso foi sugerido por uma inscrita, a Sheila Portilla. Eu espero que eu esteja falando seu nome corretamente. Muito obrigada pela sugestão e vamos a ele. No caso de hoje, iremos para a Austrália conhecer a história de Joe Cinque. Giuseppe Cinque, mais conhecido como Joe Cinque, nasceu em 11 de junho de 1971. Seus pais, Maria e Nino, vieram da Itália para morar ali na Austrália, eram imigrantes italianos, e além do Joe, eles tiveram mais um filho chamado Anthony. A família era muito unida, eles adoravam passar ali os momentos ao redor da mesa, com uma mesa bem farta. Na verdade, qualquer ocasião, qualquer pessoa que chegasse na casa ali era motivo para reunir todo mundo ao redor da mesa. E eles adoravam passar os momentos juntos, em família. Eles moravam em Newcastle, na Austrália, e todas as noites eles tinham ali o costume, a tradição de se reunir na mesa de jantar e trocar ali as informações do dia, o que cada um tinha feito, o que cada um estava passando naquele momento. E era uma coisa realmente que eles faziam todos os dias, né? E era muito agradável ali, porque era essa reunião diária da família. Os pais eram muito orgulhosos dos meninos, né? Tanto do Joe quanto do Anthony. Então, dentro da casa era cheio de fotos deles por todos os cantos, troféus que eles ganharam. Eles gostavam de mostrar, né, o quanto eles amavam os filhos. E os filhos era a mesma coisa. Por exemplo, o Joe, ele adorava passar tempo com o pai e com a mãe no jardim ali da família, era uma coisa que ele fazia frequentemente. O Joe também adorava esportes, ele sempre foi assim muito atlético desde pequeno. Na escola, ele praticava vários esportes, dentre eles o cricket, o futebol, o tênis, e ele também era muito querido, né, pelos colegas da escola e também pelos professores. Então o Joe era esse cara gentil, esse cara extrovertido, ele conseguia conversar com qualquer pessoa, ele era sempre muito educado com todo mundo, ele sempre fazia as pessoas se sentirem bem ao redor dele. E ele era muito conhecido ali em Newcastle, né? Ele tinha vários amigos e porque ele tinha essa personalidade mesmo, assim, de qualquer esquina ali ele fazia um amigo, ele conversava sobre várias coisas. Ele era aquele cara assim que a gente descreveria como o cara gente boa. O Joe, além de tudo isso, também era muito inteligente, ele sempre ia muito bem na escola, desde pequeno, com notas boas, ensino médio também. E depois do ensino médio, ele foi para a faculdade para cursar engenharia civil e também se deu muito bem nisso. Ele se tornou um engenheiro civil bastante talentoso. Ele se formou em 94 e ele tinha 24 anos. Logo depois aqui da universidade, ele passou alguns meses na Europa, morando lá, adquirindo um outro tipo de experiência e depois voltou ali para morar com os pais e trabalhar numa empresa, inclusive, que o pai dele e o avô dele também trabalhavam, né? Ali seguindo a profissão de engenheiro civil. Então, chegamos aqui em 1995, o Joe, ele estava ali com a vida indo nos trilhos certinho, né? Tinha se formado, estava em um emprego legal, ia muito bem, era bastante reconhecido. E uma noite ele foi com os amigos em um bar em Sydney, que fica ali um pouco distante da cidade onde ele morava, né, de Newcastle, mas não tão distante assim. Então ele foi para lá, quem sabe passar um final de semana, algo do tipo, mas nesse dia que ele resolve ir nesse bar em Sydney, ele conhece uma mulher. O nome dela é Anu Sai. Anu tinha 22 anos e eles se deram muito bem já de cara. E o Joe achou a Anu uma garota muito bonita e também muito inteligente ali naquele primeiro bate-papo que eles tiveram. A Anu, ela também não estava morando em Sydney.
ela passou também alguns dias ali e em um desses dias foi o dia que ela encontrou o Joe no bar. Anu Sai nasceu em 3 de setembro de 1972 na Índia. E a Anu e os seus pais, eles imigraram da Índia ali para Sydney em 1973. Os pais da Anu eram ambos médicos e eles puderam dar a ela uma vida bastante confortável desde sempre. Eles eram uma família aí com bastante dinheiro. A Anu, ela teve uma infância um pouco diferente da infância que eu descrevi aqui para vocês do Joe. Ela sempre teve ali alguns problemas de comportamento. É dito que ela sempre buscava muito pela atenção dos pais ou por qualquer pessoa que estivesse ali convivendo com ela. Já quando ela era novinha, assim, na escola, ela era considerada um pouco chata e ela não tinha muitos amigos justamente por causa disso. Porque ela era, assim, essa pessoa que estava o tempo inteiro ali ansiando por essa atenção. Ela queria ser sempre a mais legal, a mais bonita, a que tinha as melhores coisas. Ela queria ser sempre a mais especial do grupo ali que ela estava inserida. Na adolescência, ela começou a ser um pouco mais rebelde, então ela começou assim a gostar dessa vida de sair com vários meninos. Ela começou a experimentar um pouco de drogas e álcool também, já desde muito nova. Mas era nesse sentido de querer chamar atenção, sabe? Ela usava ou dizia que usava porque ela queria se mostrar diferente, ela queria chamar atenção agora por ser rebelde. Porém, apesar de tudo isso, o que ela tinha em comum com o Joe é que ela era, assim, muito inteligente também. Então, ela também ia muito bem na escola, ela tinha notas altas. Ela se formou no ensino médio em 1990 e no ano seguinte ela se mudou ali de Sydney, onde ela morava com os pais, e foi morar em Canberra para estudar economia e direito na Australian National University. E só a título de curiosidade que eu achei interessante aqui, se você pegar as iniciais dessa faculdade, né, Australian National University, eles chamam essa faculdade lá também de ANU, né, ANU. E se você pegar essas letras, forma exatamente o nome da Anu, né, essa pessoa que estamos falando aqui agora. Enfim, eu só achei interessante. Quando ela começou a ir para essa faculdade, em 1991, ela não se deu muito bem. Era muita coisa nova ali para ela, né? Ela estava em uma outra cidade, começando uma faculdade ali longe dos pais, então ela não conseguiu levar isso de uma forma legal, assim. Ela estava tendo bastante dificuldade. Então ela largou esse primeiro ano ali desse curso e voltou a morar com os pais em Sydney. Aí, no ano seguinte, em 1992, ela foi novamente para a faculdade, para a mesma faculdade, o mesmo curso, na mesma cidade. E aqui, nesse início, ela conheceu um homem chamado Simon. E eles começaram a namorar. E dessa vez, ela conseguiu levar a faculdade ali de uma forma mais tranquila. Ela se deu melhor nessa segunda tentativa. Não se sabe também se esse namoro ajudou, né, para que ela se adaptasse melhor. Ela tinha alguém ali para dar um apoio para ela, mas enfim, agora ela estava ali estudando, né, economia e direito para concluir esse curso. Só que, apesar de agora ela estar indo bem nesse curso, ter superado essas dificuldades de ficar longe dos pais, o comportamento dela com as pessoas não mudou. Ela ainda demandava muita atenção de todo mundo, ela queria ser o centro, a mais legal, a mais bonita. Ela necessitava que as pessoas ficassem elogiando ela o tempo inteiro. E ela voltou também a ser mais rebelde, só que aqui ela foi com os dois pés mesmo. Porque aí ela começou a usar cocaína, ácido, êxtase, metanfetamina e várias outras coisas ali, tudo junto e misturado. E isso fazia com que ela tivesse muitas alucinações. E isso foi acontecendo aí nos próximos anos da faculdade. E de tempos em tempos, ela ia visitar os pais em Sydney. E foi em uma dessas vezes que ela foi até um bar e conheceu o Joe Cinque, que eu citei no início do vídeo. Então, como eu falei, quando o Joe e a Anu se conheceram, eles se deram bem logo de cara, rolou ali uma química, rolou um interesse mútuo, mas a Anu, ela ainda estava namorando com o Simon, que tinha ficado lá em Canberra, onde era a universidade que a Anu fazia.
E mesmo quando ela voltou para essa cidade para continuar, né, os estudos, ela e o Joe mantiveram esse relacionamento à distância. Ela continuou com esse relacionamento com o Joe. E não demorou muito tempo para o Simon descobrir, né, que ele estava sendo traído, que a Anu já tinha conhecido uma outra pessoa e que estava levando os dois relacionamentos ao mesmo tempo. Então, quando o Simon ficou sabendo disso, ele terminou na hora com a Anu. Só que apesar da Anu já estar aí num outro relacionamento com o Joe, ela sofreu muito quando o Simon terminou com ela. Eu não sei exatamente o que ela esperava, né, que fosse acontecer, que ela fosse conseguir realmente ter esses dois namorados, um à distância e um presencialmente, mas ela sofreu muito com esse término, ela não aceitou muito bem esse término, então foi uma época ali que ela começou a usar mais drogas ainda para tentar superar, e o relacionamento do Joe e da Anu continuou, né? Primeiro ali à distância, eles conversavam sempre que dava, até que o Joe começou a fazer as viagens ali da cidade onde ele morava, que era Newcastle, para Canberra, que era a cidade onde a Anu estava morando. Era uma distância mais ou menos aí de 5 horas, arredondando, e ele começou a fazer isso todas as sextas-feiras. Ele saía sexta-feira depois do trabalho dele, ia para Canberra, né, demorava esse tempo para ir de carro. Ele passava o final de semana com a Anu e ele voltava assim de madrugada, né, na madrugada de domingo para segunda, e quando ele chegava novamente em Newcastle, ele já ia direto trabalhar. Ele queria ficar o máximo de tempo possível que ele conseguia com a Anu. E em 1996, o relacionamento deles ficou bastante sério, porque essas idas até a cidade onde a Anu morava ficaram mais frequentes, eles faziam mais planos de ficar juntos. A Anu foi algumas vezes também para a cidade dele, em Newcastle, conhecer a família. Então, estava se encaminhando aí para ser um compromisso sério. E o Joe, ele gostava muito da Anu, ele não media esforços. Ele era já esse cara muito prestativo, muito gentil, como eu citei no início do vídeo. E em alguns momentos aqui, a Anu, ela começou a apresentar alguns problemas de saúde. E o Joe, ele ficava extremamente preocupado com ela. Então, algumas vezes ele chegou a pegar um avião, assim, do nada, para ir ver como a Anu estava, ficar com ela até que ela se recuperasse desses problemas que ela estava tendo. E aí ele voltava novamente para Newcastle. O relacionamento deles, apesar aí dessas questões aí no início de saúde da Anu, era um relacionamento feliz, assim, pelo menos era o que as pessoas viam de fora, né? Que eles se davam muito bem, que eles gostavam um do outro, que eles sempre, quando conseguiam, estavam juntos, né? Um na cidade do outro. Então, aparentemente, estava tudo bem até aqui. Porém, os pais do Joe, o Nino e a Maria, eles tiveram ali um sexto sentido, um sentimento estranho, eles não gostaram muito da Anu. Eles sentiam que não era um relacionamento certo pro Joe, que não era assim a mulher que faria ele feliz. E também eles perceberam que o Joe mudou um pouco o comportamento dele com a família depois que ele começou a namorar a Anu. E como eu falei para vocês, isso era algo muito importante ali para a família, essa convivência familiar, eles conversarem sempre. E o Joe agora parecia estar mais ocupado com a namorada. Mas não era o mais ocupado assim que, lógico, né? Agora ele está namorando, ele tem outra pessoa para dar atenção e isso é normal. Mas os pais do Joe acharam que ela estava controlando o Joe. Os pais disseram que normalmente o Joe era essa pessoa extrovertida, alegre, mas que quando a Anu estava junto com ele, ele meio que ficava mais apagado, assim, sabe? Ela queria sempre conduzir a conversa. O Joe não tinha mais aquele espaço que ele gostava de ter, de ser essa pessoa extrovertida, de falar bastante. Então a família sentiu que a Anu estava afastando o Joe da família. Aconteciam algumas situações específicas também que faziam a família ter esse tipo de opinião. Por exemplo, quando a Maria estava conversando com o seu filho, né, com o Joe, e daí do nada a Anu vinha e puxava o Joe pelo braço sem ter qualquer respeito ali pela mãe, né? Já puxava o Joe, levava para outro lugar, falava que ela precisava dele para fazer qualquer outra coisa.
ou ela agarrava o Joe e começava a beijar o Joe loucamente enquanto ele estava conversando ali com o pai e com a mãe. Eram situações bastante constrangedoras. Uma das coisas que irritou bastante a família foi que, como eu mencionei no começo, eles tinham essa tradição de todas as noites jantar ali juntos, né? E isso normalmente era ali por volta das 18 horas. Então, dava esse horário ali, 18 horas, todo mundo se sentava à mesa, começava a comer, começava a conversar sobre o dia. E aí, quando dava 18h10, a Anu ligava para casa lá da família para conversar com o Joe. E ela queria conversar sempre nesse momento. Parecia que ela sabia que nesse momento todo mundo ia estar reunido. E ela só desligava esse telefone quando já era quase que 7 da noite. Então todo mundo já tinha comido, já todo mundo já tinha saído ali da mesa, né? E isso começou a irritar a Maria e o Nino, né? Os pais do Joe. E aí teve uma vez que, inclusive, a Maria pegou o telefone e falou diretamente com a Anu, falando: olha, a gente tá tendo aqui um momento em família, a gente sempre janta nesse momento junto. É o horário do dia que a gente tem aqui para conversar, para interagir com o assunto um do outro. E você tá ligando nesse horário, será que você não pode ligar lá por 7 da noite, 7h10 da noite? E daí a gente já vai ter vivido esse momento aqui e você pode falar com o Joe. E não foi uma ou duas vezes que a Maria fez isso, porque parecia realmente uma provocação da Anu, né? Ela poderia ligar em qualquer outro momento, mas ela ligava sabendo que nesse momento estava todo mundo junto. Bom, passou o ano de 1996, chegamos ali em 1997, esse relacionamento continuou dessa forma, meio que à distância, eles se encontrando nos finais de semana, mas o Joe, ele acreditava que o relacionamento não estava dando certo, assim como teria que dar, porque eles estavam distantes um do outro. Então foi em 97 que o Joe decidiu ir morar junto com a Anu, lá em Canberra. E foi exatamente isso que aconteceu. O Joe se mudou para Canberra. Lá eles foram morar em um subúrbio, que o nome é Dover. E lá é um subúrbio meio que de universitários, porque fica muito próximo da universidade, inclusive a universidade que a Anu frequentava. Eles vão morar os dois juntos, sozinhos, em uma casa e continuar esse relacionamento agora convivendo diariamente. E as coisas estavam ficando bem sérias. Além do fato dele já ter ido morar com ela, eles também abriram uma conta bancária juntos para fazer meio que um fundo, né, onde eles economizariam dinheiro para um casamento. A família do Joe, como vocês já devem imaginar, não gostou nada disso. Eles não queriam que o Joe fosse morar com ela, eles não foram a favor disso. Mas o Joe era um homem adulto e ele poderia escolher, né, o que ele queria para a vida dele. Só que não demorou muito tempo assim, né? Alguns meses ali, o Joe já percebeu que a convivência não ia ser tão fácil assim, não ia ser um conto de fadas. O Joe começou a perceber que a Anu, ela começou a ficar muito instável. Horas ela estava bem, horas ela estava muito irritada. É dito que a Anu, aqui nesse momento, ela tomava alguns medicamentos fortes. Não ficou assim muito explicado quais eram esses medicamentos, mas aparentemente quando o Joe foi morar com ela, ela tinha parado de tomar esses remédios, o que causou essa irritabilidade nela. Ela também começou a ficar muito depressiva, ela começou a sentir abstinência desses remédios que ela tomava, e aí ela começou a desenvolver um transtorno de alimentação, ela começou a desenvolver a bulimia. E aí ela comia muito, depois ela se arrependia e tentava induzir o próprio vômito, na verdade ela conseguia, né? Ela também tomava muito laxante e ela ficou muito obcecada em torno aí do peso dela. Ela sempre achava que estava acima do peso e ela já estava muito, muito magra. Ela chegava a pegar, assim, pedaços, né, tipo aqui da barriga, assim, que era só pele e ela mostrava para as pessoas e falava assim, olha, tô muito gorda, só tem gordura. Então ela ficou muito obcecada com tudo isso. E chegou num momento que ela só tomava Coca-Cola e comia um doce, que é um doce australiano, que é meio parecido pelo que eu vi na foto, assim, como se fosse um charge, mas um formatinho um pouco diferente, assim, aquela coisa com chocolate, caramelo, um pouquinho de bolacha também no meio, sabe? Então ela só comia isso.
Os pais da Anu, que eram médicos, se vocês se lembram, eles ficaram muito preocupados com a filha. Eles tentavam ajudar de alguma forma, mas não conseguiam. É dito que eles tentaram convencer várias vezes a filha a procurar um psiquiatra, mas foi em vão. Ela sempre recusava esse tipo de ajuda. E ela estava tão obcecada com o peso que, mesmo estando ali muito, muito magra, ela estava tentando convencer o pai de pagar uma lipoaspiração para ela. E é claro que o pai não aceitou isso. Ela também começou a ficar obcecada pela saúde dela de uma maneira geral, assim. Ela começou a dizer que os músculos dela estavam desaparecendo, que ela estava com uma doença degenerativa. Ela começou a falar e estava convencida que tinha esclerose múltipla. Só que nenhum desses diagnósticos aí veio de um médico, né? Nenhum médico falou para ela: você tem esclerose múltipla ou você tá com algum problema nos seus músculos, sistema nervoso, nada disso. Era tudo da cabeça dela. Pelo que eu entendi aqui pelas pesquisas, a não ser esse problema que ela tinha com o peso, que eu acredito que isso ela realmente tinha, todos esses outros problemas aí, essas outras doenças, ela criava da cabeça dela. Ela nunca foi em um médico que disse e que deu esse diagnóstico. Quer dizer, ela até chegou a ver um médico, só que esse médico falou para ela que ela não tinha nenhum desses problemas que ela estava alegando ter e que provavelmente tudo aquilo que ela sentia, né, que ela dizia sentir, era psicológico, que ela precisava ver realmente um psiquiatra. Mas ela não acreditava nisso que o médico disse para ela continuava dizendo para todo mundo que ela tinha problemas no corpo, que o problema dela não era na cabeça. E aí ela começou também a falar que ela estava com AIDS. E ela chegou a contar para uma amiga que ela achava muito injusto ela ter AIDS e o Joe não. Então, que ela estava disposta a fazer o Joe pegar AIDS também. Só que aí ela foi fazer um teste, né? E esse teste voltou negativo, assim como todas as outras doenças que ela dizia ter. Os pais aqui da Anu, eles tentavam intervir em vários momentos, eles entravam em contato até com o conselho ali da faculdade, da universidade, para ver se eles poderiam fazer alguma coisa, só que o que eles respondiam era que a Anu era maior de idade e que eles não poderiam ficar controlando o que ela estava fazendo fora da universidade ou obrigá-la a ter qualquer tipo de tratamento contra a vontade dela. Então, por mais que os pais tentassem ajudar aqui de alguma forma, era em vão, né? Eu não saía dessa situação e a Anu só piorava. No meio de tudo isso aqui, existe o Joe, né, gente? O Joe está lá achando que ele iria viver um ótimo relacionamento com a Anu e ele não está vivendo isso. Mas, apesar de tudo, ele está o tempo inteiro do lado dela, né? Ele tenta, de todas as formas possíveis, fazer com que ela se sentisse melhor. Ele estava o tempo inteiro do lado dela, até porque ele morava ali com ela, né? Então, ele estava aguentando tudo isso. Só que aí a Anu, ela começou a dizer que o Joe era o causador de todos os problemas que ela tinha ali na vida de saúde. Por quê? Porque ela disse que foi em uma conversa que ela estava tendo com o Joe que ele mencionou um xarope muito específico. Pelo que eu pesquisei, aqui no Brasil esse xarope se chama xarope de Ipeca, que é um xarope para induzir o vômito. Ele pode ser usado, por exemplo, assim, um envenenamento, uma pessoa está passando muito mal, precisa vomitar, você toma esse xarope. Mas ela disse que o Joe falou desse xarope, dizendo que era o xarope que as modelos tomavam para poder sempre estarem magras, e nesse contexto. E foi a partir daí que ela começou a tomar esse xarope e querer ficar muito magra. E aí ela começou a induzir o próprio vômito e ela começou a ficar doente a partir daí. Aí, depois disso, só foi piorando. Tudo que veio depois, todos os sentimentos e as doenças ali que ela achava que tinha, foi depois disso. E era, segundo ela, culpa do Joe, porque ele que falou desse xarope para ela a primeira vez. Mas os amigos do Joe não acreditam nessa história, a família dele também não acredita, porque não era um assunto que o Joe saberia. Né? Segundo os amigos, assim, não era uma coisa que o Joe falaria numa conversa sobre modelos ficarem magras, sobre fazer isso para ficar mais magra. Então eles acham que era realmente mais uma coisa aí da cabeça da Anu, e ela precisava culpar alguém e ela estava usando o Joe.
Então agora o Joe, além de estar passando por tudo aquilo que ele já estava passando com a Anu, agora ele está sendo culpado por tudo aquilo. Então, é claro que ele começou a ficar um pouco chateado com essa situação. Ele não queria mais continuar ali. Ele não queria mais continuar com esse relacionamento, ele queria voltar a morar com a família. Ele percebeu que foi um erro e que ele precisava consertar isso e voltar a viver a vida dele. Inclusive, uma das coisas que ele fez já com esse pensamento foi comprar um carro novo para ele. Ele comprou um carro já como um início aí dessa nova vida que ele queria viver fora ali daquela região e longe da Anu. Ele também começou a se distanciar mais da Anu, assim, até o quanto dava, né, porque eles moravam juntos. Mas eu digo assim, eles não conversavam mais tanto, ele não ficava mais tão grudado ali com ela. E é claro que a Anu percebeu isso, né, porque a gente já viu aqui que ela gosta de ser o centro, ela gosta de ser mimada, de estar ali recebendo elogios, e ela percebeu esse afastamento do Joe. Ela percebeu que ele estava ali tendo essas ideias de repente sair ali, né, de se mudar novamente, de não ficar mais junto com ela. E é claro que a Anu não iria deixar o Joe embora assim tão facilmente. E aí, gente, que vem aí a parte do caso que começa a ficar bastante irritante. Porque nesse momento aqui, quando ela percebeu tudo isso, ela começou a dizer para alguns colegas ali dela que ela queria tirar a vida do Joe. Ela disse que ela queria entrar num estado assim de fúria muito grande e tirar a vida do Joe. Ela também disse que, como ela estudava direito, ela lia muitos textos sobre psiquiatras, psicólogos, enfim, todo esse nicho. Então ela saberia exatamente o que dizer se ela fosse presa para que ela não tivesse uma punição severa, que ela saberia como convencer as pessoas de que ela era louca e não que ela estava fazendo uma coisa ali porque ela queria fazer. Ela era apenas louca. É claro que 99% desses colegas que ouviam a Anu falar isso e já conheciam como ela era, achavam que ela estava simplesmente querendo atenção novamente. Era o jeito dela, ela queria falar várias coisas para que as pessoas ficassem preocupadas de alguma forma. Então, a maioria desses amigos não ligaram para isso, mas teve uma amiga que levou isso a sério, e bastante a sério. O nome dessa amiga é Madhavi Rao, e ela também era uma estudante ali de direito, também muito inteligente, e ela admirava muito a Anu. Ela achava a Anu incrível, a famosa puxa-saco, sabe, gente? Então, tudo que a Anu fazia, a Madhavi achava o máximo, achava a melhor de todas. Então aí você vê que era a dupla perfeita, né? Porque uma admirava muito a outra, achava que ela era perfeita, e essa outra, que era a Anu, adorava alguém que ficasse ali bajulando o tempo inteiro. E aí a Anu chegou com uma ideia bem específica para a Madhavi, que era a seguinte: um pacto. Esse pacto seria: ela tiraria a vida do Joe e depois ela tiraria a própria vida. E ela estava com essa ideia na cabeça já há algum tempo. E essa amiga, a Madhavi, em vez de falar assim: não, você tá doida? Não vai fazer isso. Imagina tirar a vida de outra pessoa, tirar a sua própria vida. Não vai fazer isso. Não, ao contrário disso, né? Ela falou: ah, legal, eu vou te ajudar. Então as duas começaram a fazer várias pesquisas ali na biblioteca da própria faculdade. Elas começaram a pesquisar sobre métodos de como cometer o suicídio, também métodos para tirar a vida de outra pessoa, né? Porque era esse o pacto, né? Tirar a vida de uma pessoa, depois tirar a vida dela. Elas começaram a pesquisar muito sobre substâncias, dentre elas a heroína, opioides no geral. E elas também pesquisavam sobre uma substância muito específica, que é um sedativo muito forte. Aqui no Brasil, pelo que eu pude pesquisar, ele se chama Roupinol. Nos Estados Unidos ele é proibido, na Austrália aparentemente ele não era proibido. Então elas estavam pesquisando muito sobre isso também. E essa substância ela é usada no Boa Noite Cinderela, por exemplo, sabe? A pessoa é altamente sedada, depois ela acorda, não se lembra de nada. Então elas estavam pesquisando muito sobre isso. Então passam-se algumas semanas aí, a gente está em agosto de 1997. Nesse ponto aqui, a Anu continua com esse plano, agora com a ajuda da amiga,
E ela começou a vender várias coisas. Ela vendeu várias roupas, vários itens e objetos ali que ela usava. E, gente, ela falava para as pessoas assim: "Eu estou vendendo tudo isso porque em breve eu vou tirar a minha vida, a gente vai fazer um pacto, eu e meu namorado. Então eu tô vendendo tudo porque eu não vou usar mesmo". E as pessoas, gente, é muito irritante. Eu vou repetir isso várias vezes no vídeo. As pessoas não davam bola para isso, assim, as pessoas não acreditavam que ela estava falando a verdade, assim, nem chegavam a questionar um pouco que fosse, assim, do tipo: "Como assim? Como que é essa história? Por que que você vai tirar a sua vida? Por que que você vai tirar a vida do seu namorado?". Não existia esse questionamento. E a gente tem que lembrar que ela está falando ali com colegas que faziam direito também, ou seja, eram pessoas inteligentes, pessoas esclarecidas, pelo menos é o que a gente espera, né, e que estão lidando com leis, e mesmo assim ninguém ficou no mínimo intrigado de tentar entender o que estava passando na vida dessa pessoa. Mas, de novo, pode ser também pela reputação dela, né? Que ela sempre teve isso de chamar atenção. Uma das coisas que é dito sobre esse caso é que muito provavelmente muitas pessoas sabiam que a Anu ela era doente, né? Que ela já tinha tomado alguns remédios para questões aí psiquiátricas e que ela era usuária de drogas. Então acho que as pessoas acreditavam que era relacionado com isso, assim. E ninguém tentava tirar essa ideia da cabeça da Anu. E mais do que isso, assim, pelo menos falar com o Joe, né? Pelo que eu entendi aqui a dinâmica, o Joe, ele já era formado, né? E ele provavelmente estava trabalhando ali na área, quando ele se mudou para essa nova cidade. Eu não consegui exatamente esse dado, né, se ele estava trabalhando, mas eu acredito que sim, até porque ele comprou um carro. Mas ele não convivia diariamente ali com o pessoal da faculdade, né, ele tinha o dia a dia dele, voltava para casa e convivia com a Anu. Então eu acredito que as pessoas não eram tão próximas ao Joe assim. Mas mesmo assim, né, gente, será que não tinha nenhum momento que eles se encontravam, nenhum momento que a pessoa pensou assim: "Vou ligar perguntando, vou chegar e vou falar alguma coisa, porque tá muito estranha essa história", ou falar para algum professor, falar para alguma autoridade ali na faculdade sobre isso. Nem que fosse uma coisa assim do tipo: "Olha, eu ouvi isso daí, essa menina acho que tá um pouco louca, acho que devia fazer alguma coisa, acho que ela teria que ver algum médico", algo nesse sentido, né. Nada foi feito e ela continuava falando para todo mundo que ela tinha um pacto, que ela tiraria a vida do Joe e depois tiraria a própria vida. Bom, o plano aqui das duas, né, da Anu e da Madhavi, continuava. Tanto que elas foram conversar com um colega ali da faculdade, não tem o nome dessa pessoa, mas elas foram fazer meio que um curso intensivo de como administrar heroína, sabe? Desde como preparar, colocar na seringa, como aplicar em si mesmo, como aplicar em outra pessoa, porque era dessa forma que a Anu queria tirar a vida do Joe. Ela primeiro cogitou uma arma, ela começou a perguntar sobre uma arma para esse colega, falando que ela queria utilizar a arma para tirar a própria vida, mas aí parece que essa ideia ficou de lado e veio a ideia da heroína. O que é uma coisa também muito irritante da gente pensar, que ela chegou para esse colega de classe ali, de faculdade, enfim, e falou: "Olha, eu preciso aprender como é que mexe, como é que aplica em mim, como é que aplica em outra pessoa, porque eu vou tirar a minha própria vida e vou tirar a vida do meu namorado antes disso". Então, eu não consigo entender, gente, como a pessoa fala: "Ah, então tá, legal, então eu vou te ensinar aqui bem certinho para você não errar, né? Vou te ensinar aqui, vou fazer um curso, de como você aplica, como você manuseia, tudo isso". E, gente, eles tiveram não só o curso aqui teórico, não, porque, esse colega, ele vendia e em algum momento aqui as 2 compram para poder realmente usar ali e aplicar. Tanto a Anu aplicou nela mesmo, ela também aplicou na amiga, porque ela tinha que saber como que fazia na hora que ela fosse realizar esse pacto. É inacreditável, gente, eu não consigo acreditar que esse caso aconteceu, sério. Mas enfim, vamos lá. Esse colega disse também qual seria a quantidade que ela deveria usar, né, baseado que o Joe nunca tinha utilizado drogas. Então poderia ser uma quantidade até não muito alta, assim, porque como o corpo dele nunca teve contato com essa droga, seria uma dose letal. Em setembro de 1997, ela começou a dizer para um conselheiro ali da universidade que o Joe estava abusando dela, tanto física como verbalmente.
E ela estava falando que ela não podia deixá-lo, porque ela estava dependendo dele emocionalmente e também financeiramente. E assim, gente, como tudo aqui que tá saindo da boca da Anu, isso também era mentira. O Joe nunca teve nenhum tipo de comportamento violento com ela, né? E depois, ainda posteriormente, ela mesma desmentiu essa informação. E, gente, só pra esclarecer aqui, eu não vou ficar mencionando o tempo inteiro o nome do sedativo, tá? Que eu já falei aqui no vídeo. Eu vou sempre falar o sedativo, porque o YouTube realmente não gosta dessas coisas e eu não quero ficar o tempo inteiro mutando o vídeo aqui, porque eu sei que fica chato, tá? Então, o sedativo, quando eu falar, é aquele nome que eu já mencionei aqui pra vocês. A amiga da Anu, a Madhavi, ela conseguiu uma pessoa que conseguiu pra ela vários comprimidos desse sedativo. E o plano das duas continuava firme e forte. Nesse ponto aqui, elas já tinham voltado várias vezes naquele colega da faculdade para aprender mais ali sobre a droga, sobre como injetar, enfim, tudo que eu já falei. Elas vão lá realmente como se fosse um curso, uma aula que elas estão ali se aperfeiçoando, as duas. E agora vem a parte mais irritante desse caso, porque como se o pacto em si, todo esse planejamento já não deixasse a gente assim com sangue fervendo, as duas, elas organizaram uma festa de despedida pro Joe. Despedida porque depois dessa festa seria o momento que a Anu tiraria a vida do Joe e depois a própria vida. E o detalhe aqui é que a Madhavi, a amiga, que ela era a encarregada de trazer as pessoas para essa festa. Essa festa ia acontecer ali na casa do Joe e da Anu. Ela iria convidar as pessoas e quando ela convidava as pessoas, ela falava claramente o que seria essa festa. Essa festa é uma festa de despedida do Joe, porque eles vão fazer esse pacto que depois que acabar a festa, a Anu vai tirar a vida do Joe e depois vai tirar a própria vida. Ela falava isso abertamente a todos os convidados. Todo mundo que estava nessa festa sabia que era isso que ia acontecer depois que ela acabasse. E, de novo, ninguém falou nada. Ninguém falou nada pra polícia, ninguém foi falar com o Joe, ninguém foi avisar, sei lá, o pai de alguém, qualquer outra autoridade, qualquer pessoa ali da faculdade, não, ninguém abriu a boca. E, pelo contrário, as pessoas foram nessa festa. E essa primeira festa aconteceu no dia 20 de outubro de 1997. Era uma segunda-feira. E as pessoas apareceram na festa. Não eram pessoas super amigas da Anu e nem da Madhavi, porque como eu falei pra vocês, a Anu ela nunca teve muitos amigos, mas era aquela coisa assim de festa de faculdade, né? Estão convidando, a gente vai. E como eu mencionei também, ali na região onde a Anu e o Joe moravam, era uma região universitária. Então muitas pessoas jovens estavam ali por causa da faculdade e foram nessa festa. Nem todos conheciam exatamente a Anu, nem todos sabiam exatamente quem era o Joe, mas foram até essa festa. Ou conheciam assim de longe, né? Mas mesmo assim, né, gente? Numa situação dessa, quando você recebe esse convite com esse desfecho da festa, você não vai achar estranho isso? Nem um minuto você não vai achar estranho? Mesmo que você lá, um jovem na faculdade, quer sair, quer festar, em algum momento você não vai achar isso estranho? E no documentário que eu assisti sobre esse caso, eles falam assim que possivelmente muitas pessoas foram pela curiosidade mórbida. A curiosidade de saber se aquilo ia acontecer, a curiosidade de ver a Anu na festa, de ver o Joe antes de perder a vida. E elas queriam fazer parte disso, elas queriam ser personagens de tudo isso. E eu tenho que lembrar novamente, gente, que a maioria dessas pessoas que entraram nessa festa eram estudantes de direito. Eram pessoas que iam lidar com a lei, possivelmente se formaram, né, e foram trabalhar com isso. Mas aqui ninguém se preocupou em seguir qualquer tipo de lei, de regra, nem que fosse uma regra moral, né, de avisar uma autoridade, de avisar a polícia, de achar aquilo estranho. E um detalhe, a amiga, a Madhavi, ela estava na festa, é claro, e ela falava com as pessoas mostrando a marca que ela tinha no braço da agulha que ela e a Anu praticaram, né? E ela falava para as pessoas, olha, essa marca aqui é inclusive de um dia que a gente estava praticando, porque é dessa forma que a Anu vai fazer. Ela vai tirar a vida do Joe e depois a própria com heroína. E, gente, ninguém achou isso estranho.
Enfim, eu preciso parar de falar e vamos continuar. Bom, a festa acontece, as pessoas começam a ir embora em determinado horário, a Madhavi vai embora também. E a Anu colocou esse sedativo num copo de café pro Joe tomar. E ele apagou, né? Ele apagou completamente. Ela foi para usar a heroína no Joe. Só que, aparentemente, eu não sei, graças a Deus, como funciona tudo isso, mas ela estava congelada, ela não conseguiu injetar. Então, ela não conseguiu concretizar esse pacto dela aqui nesse momento. No dia seguinte, o Joe, ele acordou grogue, mas achando ali que de repente ele bebeu alguma coisa ou que ele estava muito cansado, ele não sabia exatamente o que tinha acontecido, mas ele não desconfiou da Anu. Então, no dia seguinte, que era terça-feira, o Joe seguiu a vida dele normalmente e isso foi acontecendo durante a semana. E durante a semana, a amiga, a Madhavi, ela até comentou com algumas pessoas falando assim: pois é, não deu certo o pacto, porque quando ela foi colocar a droga, ela estava congelada, ela não conseguiu injetar. Veja só, vai ver que não era para ele morrer mesmo, né? Esse era o tipo de comentário que a amiga fazia para as outras pessoas e pessoas que foram na festa. Outra coisa, assim, que a gente tem que pensar, né, porque as pessoas podem realmente ter achado assim: "Ah, é só uma coisa que essa louca tá falando", como várias outras coisas que ela falou que não eram verdade, ela tá querendo chamar atenção. Mas mesmo que as pessoas não acreditassem que fosse acontecer, né, elas poderiam ter chegado no Joe e falado: "Cara, essa tua namorada aí é meio doida, né, essa namorada tua aí tá falando uns negócios que é meio estranho". Porque o Joe não tinha ideia do que estava acontecendo. Essas conversas não chegavam nele, né? E ninguém quis nem puxar um assunto com ele ali na festa, mesmo que fosse ali na intenção da piada. Não aconteceu. Mas a Anu, ela não iria deixar isso por isso mesmo, né? Ela não desistiu desse plano, desse pacto que ela queria fazer, então ela organiza uma segunda festa, agora na sexta-feira aqui da mesma semana, no dia 24 de outubro de 97. Novamente, a preparação foi exatamente igual. A amiga convidou as pessoas e basicamente eram as mesmas pessoas da outra festa também. Tinha cerca ali de 10 a 15 convidados, mais ou menos. Todos novamente sabendo do que iria acontecer depois que a festa acabasse. Todos que já sabiam, né, daquela primeira festa. Tudo igual, gente. Uma segunda chance aí para as pessoas de repente chamarem a polícia, avisarem para alguém, falarem com o Joe, mas novamente nada disso acontece. E nessa segunda festa, o Joe, ele chegou do trabalho e as pessoas estavam já na casa dele. Ele nem, digamos assim, se preparou para essa festa. Só que o Joe, ele tinha isso nele de ser essa pessoa receptiva, como eu já falei. Era também da família dele, né? Quando chegava alguém na casa dele lá, quando ele morava com o pai e com a mãe, chegava alguém na casa, automaticamente eles já faziam um jantar, já todo mundo sentava à mesa. Eram essas pessoas receptivas mesmo. E o Joe era assim. Então, quando ele chegou na casa dele, depois do trabalho, estava tendo essa festinha novamente com os amigos e colegas da Anu, ele fez o que ele normalmente faria, que era receber bem essas pessoas. Então, ele foi gentil com todo mundo, ele ajudou ali no que ele pôde ajudar. E é muito triste da gente imaginar isso, porque ele não tinha ideia do que estava acontecendo. E é dito, gente, que nessa festa o Joe conversou com algumas pessoas que estavam lá. E ele comentou, por exemplo, o quanto ele estava animado, que ele tinha comprado um novo carro e que ele estava fazendo planos de fazer outras coisas diferentes, que ele estava muito animado realmente. E as pessoas que sabiam desse pacto, que foram convidadas para participar dessa coisa macabra, olhando para esse cara fazendo planos, mostrando o quanto tá animado, não falaram nada, não abriram a boca, nem que fosse para fazer uma piada, nem que fosse assim, achando que aquilo era uma brincadeira. Não falaram nada, não chamaram a polícia. De novo, pessoas que estavam estudando para se tornar advogados, mexer com leis. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu me irritei muito, muito mesmo com esse caso. Eu sei que já é a 10ª vez que eu falei isso, mas é só para ficar bem claro mesmo. Bom, o que aconteceu nessa festa foi basicamente o que aconteceu na outra. Quando começou ali a madrugada, as primeiras horas da manhã, as pessoas foram indo embora. Novamente, a Anu colocou aquele sedativo, vários comprimidos ali no café do Joe. Ele toma esse café e ele apaga. E ele ficou dormindo
tanto, gente, que ele dormiu até às 18 horas do dia seguinte, do sábado, né. Então ela deu esse comprimido ali na madrugada, de sexta para sábado, e ele só foi meio que parecer que estava acordando nas 18 horas do sábado. E aí, várias coisas acontecem nesse dia de sábado, mas basicamente o Joe ficou ali letárgico do lado da Anu. Ela até chama a amiga durante aí esse sábado para trazer comida para ela, a Madhav, né. Ela vai, leva comida, só que em uma dessas vezes as 2 brigam por algum motivo. Aparentemente a Anu começou a acusar a Madhav que ela que tinha dado os comprimidos para o Joe, e aí elas começaram a discutir entre as 2. A Madhav vai embora ali da casa e novamente a Anu está ali com o Joe completamente apagado. Ela dá novamente mais comprimidos para ele, ele apaga totalmente de novo, e isso vai até amanhã do domingo. Ou seja, ela passou todo esse tempo aqui, né, desde o final da festa, sábado, o dia inteiro, entrou pra madrugada. Chegamos aqui na manhã do domingo e o Joe ainda está vivo, mas completamente assim, letárgico do lado dela, sem conseguir ter qualquer tipo de movimento ou de falar qualquer coisa. Ficou um pouco incerto o que exatamente a Anu fez com o Joe durante todas essas horas, porque em algumas fontes diz que no sábado mesmo, naquele momento que ele meio que acorda, assim, quando era 6, 7 da noite do sábado, nesse momento a Anu, ela injeta uma dose de heroína no Joe. Em algumas fontes diz que ela só faz isso no domingo de manhã. Ela faz essa primeira administração ali da droga no Joe. E aí, mesmo assim, ele não perdeu a vida, né? Ele ficou azul, ele ficou assim, com a respiração muito espaçada, mas ele ainda estava vivo. Ela chegou a fazer várias ligações para vários amigos pedindo uma espécie de uma ajuda, mas não era uma ajuda para salvar o Joe, era para entender os efeitos ali do remédio, os efeitos da droga, para todas essas pessoas que ajudaram ela de alguma forma. A Madhav, ela volta para casa depois, ela vê o Joe ainda vivo, mas já completamente azul, né? Como eu falei, com essa respiração mais espaçada, ela não faz nada. Na verdade, o que elas fazem é sair, comprar mais droga, e aí quando a Anu volta para casa novamente, ela dá mais uma dose para o Joe, e aí sim, ele perde a vida. Em uma dessas ligações que ela fez antes de tudo isso, né, porque ela ligou para várias pessoas, menos para a ambulância, menos para a polícia, para o socorro, nada. Uma das amigas, que não é a Madhav, é uma outra pessoa, se eu não me engano, a pessoa que conseguiu os comprimidos para ela. E a Anu ligou para ela pedindo para que ela fosse até a casa para tentar reanimar o Joe. Ah, porque eu estou com muito medo que ele vai acordar e vai ver o que eu fiz, ele vai ficar muito bravo, o que eu posso fazer. E essa amiga falou assim: eu não vou aí, não vou deixar você me arrastar para isso que você tá fazendo. Liga para os paramédicos imediatamente, que aí eles podem fazer alguma coisa para salvar o Joe. Só que aí ela falava que ela não ia chamar os paramédicos porque ela tinha medo do Joe ficar bravo com ela, né? Porque o Joe ia descobrir o que ela tentou fazer com ele se os paramédicos conseguissem salvar. E aí foi que essa amiga disse a seguinte frase para ela. Abre aspas. Se você chamar os paramédicos, você vai ter um namorado bravo em suas mãos. Mas se você não chamar os paramédicos, você terá uma acusação de homicídio em suas mãos. Fecha aspas. Então, depois aí de vários minutos ainda que ela teve essa conversa com essa amiga, foi quando ela decide ligar para o socorro. E nessa ligação, ela começou assim, mais calma. Depois ela fica extremamente irritada, aí ela começa a dizer que o nome dela é Olivia, dela dá um endereço errado, era tudo parecia assim para atrasar esse atendimento, né? Depois de um tempo que eles estão nessa conversa, ela fala o endereço correto para atendente, e nesse trajeto que os paramédicos estão indo para casa, eles pedem para ela fazer respiração boca a boca, tentar ressuscitá-lo, e ela disse que não conseguia fazer porque os dentes estavam já muito fechados, ela não conseguia abrir, e que ele estava com um líquido marrom na boca, e que era aquele líquido, se tinha aquele problema ter aquele líquido na boca.
Assim, gente, completamente irritante, como tudo nesse caso, né. Quando os paramédicos chegaram na casa, o Joe, ele estava nu da cintura para baixo, ele estava com esse líquido marrom na boca, já estava, assim, meio que azul. Eles tentam fazer a ressuscitação, mas não adiantou, né, por mais que eles tentassem muito, os melhores esforços ali para reanimar o Joe, ele já estava em óbito. Durante esse tempo que os paramédicos estão ali tentando reanimar ou tentar fazer alguma coisa com o Joe, a Anu ficou ali do lado e ela estava extremamente agitada. Ela começou a falar tudo que ela fez, ela falou do sedativo, ela falou da heroína. Mas aí ela começou a dizer que era realmente um pacto e que ela iria tirar a vida dela depois do que ela fez com o namorado. Só que aí os paramédicos e os policiais, que já estavam ali àquela altura, começaram a se questionar assim: tá, mas você ia tirar sua própria vida e por que não tirou, né? Por que você ainda está aqui viva, do lado dele, ainda mais na condição que estava o corpo do Joe? Eles sabiam que aquilo ali não tinha acontecido naquele momento, né? Que ele já estava ali algumas horas e a mais de dia naquela situação. Então que não fazia sentido essa história do pacto que ela disse que iria, fazer, né, ia tirar a própria vida, porque ela estava ali vivíssima e ainda dando um show, porque segundo alguns paramédicos e alguns detetives que estavam na cena e depois também quando falaram com ela, eles falaram que ela tentava o tempo inteiro parecer que estava chorando, né, ela fazia todo aquele drama e chorava, colocava a mão no rosto, fazia até assim, a encenação como se ela estivesse soluçando muito de chorar, então ela balançava muito os ombros assim, mas ninguém viu uma lágrima saindo do olho dela. Ela também muitas vezes ficava com as mãos nos olhos, e aí ela tirava a mão para ver se alguém estava vendo toda essa encenação dela, né. Então já de cara aqui, os detetives acharam essa situação muito, muito estranha. Não parecia ser um homem que teve uma overdose porque ele utilizava drogas, até porque eles começaram a buscar o histórico do Joe e eles viram que ele nunca foi envolvido com drogas, nunca ninguém pôde dizer nada relacionado a isso, né, na vida do Joe. Ele também era um homem extremamente saudável, então uma dose um pouco maior já poderia ter sido fatal para o Joe, porque o organismo dele nunca teve contato com essa droga em pequenas quantidades, que é o que normalmente acontece com pessoas que começam a usar, né? Começam em pequenas quantidades e vão aumentando. No caso dele, provavelmente foi uma dose muito grande e o corpo não aguentou. Outra coisa que eles conseguiram perceber, daí já na parte dos exames mais detalhados ali do corpo do Joe, é que a perfuração ali da seringa, eles conseguiram determinar que não foi como se ele tivesse aplicado em si mesmo, né? Era como se uma outra pessoa tivesse aplicado, pela direção ali de como entrou a agulha. Uma autópsia e um relatório toxicológico foram conduzidos e eles confirmaram que Joe morreu de asfixia enquanto estava sob a influência do sedativo e da heroína. E havia tanta heroína em seu sistema que eles não foram capazes de determinar se o que havia sido injetado no Joe era uma dose muito grande ou várias doses menores. Mas eles conseguiram concluir que provavelmente ele recebeu uma dose às 3 horas ali da madrugada de domingo, no dia 26 de outubro, e novamente cerca de 8 horas depois. E na autópsia eles também encontraram vômito dentro do pulmão do Joe. Então, para vocês verem que ele sofreu muito. Imaginem o que ele passou nessas horas. E a Anu estava do lado dele o tempo inteiro, vendo essa situação. Em nenhum momento, durante todas essas horas que ela passou com ele, desde sexta no final da festa, até ali as primeiras horas do domingo, que acredita-se que foi quando ela administrou a primeira dose, ela poderia ter se arrependido, ela poderia ter buscado ajuda para o namorado, ela poderia ter levado ele em algum lugar, chamado médicos nessa hora aqui, né? Mas não, ela teve todas essas horas para se arrepender e ela não se arrependeu. Pelo contrário, ela ainda fez várias outras artimanhas para tentar concretizar o que ela queria. Ela ainda ficou ligando para várias pessoas pedindo ajuda, ela ficou conversando com a amiga em vários momentos, até chegaram a brigar ali, porque ela tentou acusar a amiga. Então, tudo isso aconteceu durante todas essas horas e o Joe estava lá ainda vivo.
ela poderia ter salvado a vida dele e ela não fez. E isso é muita, muita crueldade, gente. Eu sempre falo pra vocês que tirar a vida de alguém é cruel por si só, mas quando você acompanha por dias, quando tem. Porque ele foi torturado, se a gente for pensar, né? Quando existe essa tortura da pessoa olhar ali por horas, por dias, e ver que ela poderia ter salvado a vida dessa pessoa, que ela poderia ter parado, que ela poderia ter se arrependido e ela não fez, pra mim é muito, muito cruel. Bom, imediatamente a Anu ela foi levada presa para questionamentos na delegacia, né? Então, por primeiro, ela começou a falar sobre o pacto, né? Que já caiu por terra porque eles começaram a questionar, tá? Mas e daí por que você não tirou a sua própria vida, né? Aí depois ela começou a dizer que ela fez aquilo mesmo com o namorado, que ela queria ter tirado a vida dele porque ele era uma péssima pessoa, porque ele abusava dela. Ela trouxe de volta essa história do abuso. Ela também falou da história do xarope, que foi por causa dele, que ela ficou doente, então ela tinha muita raiva. Mas depois ela também mudou e ela começou a trazer a amiga dela para a história. Foi aí que ela colocou o nome da Madhavi aqui na fogueira, né? E ela começou até a acusar que foi a amiga que injetou tudo e fez tudo no Joe. A polícia sabia que, de alguma forma, a Anu estava envolvida, eles só não sabiam exatamente o que tinha acontecido, porque essa história parecia muito doida, né? E mais tarde, aqui, nesse dia onde tudo aconteceu, a mãe do Joe, a Maria, ela teve um pressentimento ruim. Por quê? Porque no domingo era um dia que o filho sempre ligava para a mãe em um determinado horário para contar o que tinha acontecido na semana, e o filho não ligou. E aí ela pensou assim, bom, vou ligar de volta, porque isso é muito estranho ele não me ligar. E quando ela ligou de volta, quem atendeu o telefone foi um detetive, né? Eles estavam na casa do Joe. E aí, quando o detetive deu a notícia para a mãe, para Maria, falando que o filho estava sem vida, que ele tinha sido encontrado ali na casa e tudo mais, ela imediatamente falou que a culpada era a Anu. Ela falou que ela tinha certeza que quem tinha tirado a vida do filho era ela. Ela não sabia de nada, o detetive não falou nada para ela, mas quando ela soube que o filho tinha perdido a vida, a primeira coisa que ela falou foi no nome da namorada. A família teve que ir até a cidade lá onde tudo aconteceu, né, para identificar o corpo, e foi um momento extremamente triste para a família. A Maria, ela literalmente caiu quando tiraram aquela manta, né, que fica em cima do corpo no necrotério. Foi terrível, assim, foi um momento de muito choque, apesar dela já saber, né, o que tinha acontecido. Mas ver o filho dela daquela maneira, nenhuma mãe quer ver essa imagem. E aí o que eu falei pra vocês que eu ia comentar, que o Joe, ele já estava com a cabeça dele em outro lugar, a cabeça e o coração, né? Por quê, gente? E assim, essa parte é muito triste porque é muito injusto, sabe? Eles encontraram uma agenda do Joe na casa. E nessa agenda, ele tinha anotado no dia 27 de janeiro, que era a segunda-feira, que ele iria começar uma vida nova. Ele tinha escrito algo aqui, traduzindo mais ou menos, seria: prepare-se para seguir em frente. Então, no dia 27, na segunda-feira, que depois desse final de semana, era quando ele iria sair dali. Ele ia terminar com a Anu, ele iria seguir a vida dele de volta para a cidade dele, com a família dele. E isso não aconteceu. E não se sabe se de repente a Anu descobriu isso, descobriu essa data, ou se realmente, como eu falei, ela já estava sentindo que ele iria abandoná-la. Mas eu tenho para mim que isso foi muito planejado, assim, eu acredito que ela não queria ser abandonada. E é como eu falei, isso é muito, muito injusto, assim, sabe? Às vezes a gente não entende as coisas, né? Exatamente no dia que ele queria estar seguindo uma nova vida, a família tá ali identificando ele num necrotério, sabe? Tipo, é muito triste isso. Eu não consigo palavras para explicar aqui para vocês, mas eu acredito que vocês conseguem sentir aí do outro lado, né? Bom, a polícia, claro, chamou e foi atrás da Madhavi, né? Aquela amiga da Anu. A polícia também revistou a casa dela, e lá na casa da Madhavi eles encontraram comprimidos, né, daquele sedativo. Eles encontraram também vários panfletos daquelas pesquisas que elas faziam sobre as drogas, né, os opioides também. Eles encontraram um diário da Anu lá na casa da Madhavi, e nesse diário tinha vários indícios de que ela já estava planejando isso há algum tempo, né, todo esse pacto. A polícia prendeu
a Madhavi e levou ela até a delegacia, né, para interrogatório. Ela foi acusada de homicídio, tentativa de homicídio, assassinato ilegal e criminoso e administração de uma droga entorpecente. Só que 3 dias depois que ela foi presa, os pais da Madhavi pagaram uma fiança de US$ 100.000 e ela foi liberada. A única condição que deram era que ela continuasse na casa dela ali em Sydney, sob supervisão dos pais. O julgamento, ele começou em outubro de 98 e no início elas iriam ser julgadas juntas, a Anu e a Madhavi. Porém, o julgamento foi abandonado porque o juiz acreditou que as provas acumuladas contra a Anu causariam danos injustos ao julgamento da Madhavi. Então ele ordenou que as duas tivessem julgamentos separados. E elas podiam escolher aqui nessa época se elas queriam um julgamento com um juiz ou com um júri. E as duas optaram por ter o julgamento apenas com o juiz. E uma coisa que eu vi em um dos documentários que eu achei muito sensível da parte dos detetives que estavam trabalhando nesse caso foi que os pais, né, do Joe, eles tiveram que acompanhar o julgamento ali em Sydney, né? Eles moravam em Newcastle, eles tiveram que ir até Sydney para acompanhar o julgamento. E esses detetives, sabendo que eles eram ali uma família de imigrantes italianos, eles conversaram com a comunidade italiana ali de Sydney para que eles acolhessem essa família. Então, para que de alguma forma fosse um pouco menos doloroso para eles, porque eles estavam ali, apesar de que eles já moravam na Austrália há muitos anos, né? Mas eles estavam ali numa nova cidade, ali em Sydney, pro julgamento de algo tão terrível assim, né? Eles perderam o filho, perderam o Joe e eles queriam dar um certo aconchego, digamos assim, né? Então foi essa comunidade italiana que ficou responsável pela comida, pela acomodação da família, porque a família do Joe, eles não eram uma família assim com muito dinheiro, eles não tinham muito dinheiro para ficar ali em Sydney todos os dias do julgamento, passar um período longo. Foi por causa da comunidade ali italiana de Sydney que eles conseguiram tudo isso, né? Passar mais dias, acompanhar esse julgamento e ser acolhido de alguma maneira, né? Estar ali com pessoas que vieram do mesmo lugar que eles, né? Vieram também da Itália, que se comunicam ali da mesma forma, que entendem ali o jeito de ser da outra pessoa, né? Eu acho que isso foi muito importante e foi uma ideia dos detetives que estavam trabalhando nesse caso, assim. Então eu achei bem sensível, assim, e achei muito bonito, né, deles pensarem na família nesse momento. Bom, um novo julgamento então começou para a Anu, com o juiz, e ele começou no dia 22 de março de 1999. E ela se declarou inocente por motivo de responsabilidade diminuída. E a defesa argumentou que sim, que a Anu sabia que ela havia infringido a lei, mas que ela não deveria ser responsabilizada criminalmente devido à sua saúde mental no momento. Eles alegaram que ela nunca foi tratada de nenhuma das doenças mentais que ela tinha e que tudo que ela achava que estava acontecendo, ela realmente acreditava, ela achava que ela ia morrer de uma doença degenerativa, então é por isso que ela fez aquele pacto, porque ela preferia tirar a vida dela ao invés de perder a vida por causa da doença. Só que a acusação mostrou que, na verdade, foram todos atos totalmente planejados há vários meses já, que ela conversava com várias pessoas sobre isso e que ela não estava tão deprimida quanto a defesa alegava que ela estava, que ela teve que pensar em vários detalhes durante todo esse processo e fez isso de uma maneira muito fria. Eles também, claro, falaram que ela acompanhou todas essas horas ali do lado do Joe, em todos os momentos ela sabia o que estava acontecendo, ela viu ele sendo ali torturado, basicamente, né, do lado dele o tempo inteiro. E aí, quando ela resolveu chamar ajuda, ela ainda deu o endereço errado, deu o nome errado. E enquanto ela estava presa até acontecer o julgamento, ela escreveu algumas cartas. E nas cartas, ela começou a detalhar tudo que ela fez. Ela começou a contar exatamente os planejamentos que ela teve com a amiga na biblioteca, as coisas que elas pesquisavam. Ela disse também que, de início, ela realmente
pensou só em tirar a própria vida. Só que aí ela começou a ler alguns casos de pessoas que, quando tem ali o parceiro que cometeu esse tipo de ato, eles seguem a vida em frente, conhecem outras pessoas, se casam, e ela não queria que isso acontecesse. Ela não queria que o Joe seguisse a vida dele depois que ela tirasse a própria vida. E ela escreveu uma carta, inclusive, para a mãe dela, onde ela dizia assim que ela tinha o marido perfeito, que ela tinha a vida perfeita, que ele poderia ser um pai maravilhoso e por causa da estupidez dela e do egoísmo dela, ela arruinou tudo. Ela também fala sobre pessoas drogadas, é exatamente assim que ela fala, que ela odeia drogados e que qualquer um poderia ter morrido menos o Joe, que não era para o Joe morrer. Então, essas cartas também foram trazidas, né, ali para o julgamento, para mostrar que ela sabia exatamente o que ela tinha feito. O julgamento foi concluído no dia 24 de junho de 1999 e o juiz declarou que a Anu não era culpada de assassinato, mas sim de homicídio culposo, com fundamentos na responsabilidade diminuída. Ou seja, nesse caso, como ele é australiano, ele tem alguns termos diferentes que eu não estou tão acostumada. Mas pelo que eu entendi, ela foi considerada culpada de homicídio culposo, ou seja, ela não teve a intenção de tirar a vida do Joe. Acreditem se quiser. E isso porque o juiz acreditou que ela tinha aí essa responsabilidade diminuída, né? Ela não estava em sã consciência, ela não estava ali no seu estado mental saudável, digamos assim, quando ela cometeu esse ato. Ela também disse que, como ela estudava direito, ela lia muitos textos sobre psiquiatras, psicólogos, enfim, todo esse nicho. Então, ela saberia exatamente o que dizer se ela fosse presa para que ela não tivesse uma punição severa. Que ela saberia como convencer as pessoas de que ela era louca e não que ela estava fazendo uma coisa ali porque ela queria fazer. Ela era apenas louca. E se isso não irritou ainda vocês o suficiente, agora vai irritar. Porque a pena dela, gente, foi de 10 anos de prisão com um período mínimo de liberdade condicional de 4 anos. Que seria contado a partir da data ali da morte do Joe. Ou seja, aqui o julgamento está acontecendo em 97, 2 anos depois da morte do Joe. Então, ela teria que ficar presa pelo menos mais 2 anos apenas, e aí ela já poderia pedir a liberdade condicional. E foi exatamente isso que aconteceu. Por tudo que ela fez, ela ficou 4 anos presa. E desses 4, 2 foi aguardando o julgamento e 2 depois do julgamento. Fiquem com essa. É claro que quando esse veredito, essa sentença foi lida, a família do Joe, que estava ali presente, ficou extremamente irritada e com razão. A Maria, né, a mãe do Joe, começou a gritar muito com a Anu. Ela disse que a vida do filho só valia 4 anos e, inclusive, ela disse para uma repórter no final ali do julgamento que ela desejaria que a Anu fosse condenada à morte por enforcamento. E assim, inacreditável uma sentença dessa, né? Ele parece que não levou em conta todos os planejamentos que ela fez, tudo que ela anotava no diário, que foi lido lá, o que ela falou nas cartas, tudo que ela fez durante semanas ali para conseguir tirar a vida do Joe. E todos os momentos que ela ficou ali do lado dele, fria e calculista, executando o plano que ela tanto queria. E daí para dar essa sentença de que ela não tinha intenção de tirar a vida do Joe, sendo que ela falava isso para todo mundo, ela falava para todo mundo que ela queria tirar a vida dele. Então, como que ela não tinha intenção? Como você não tem intenção de tirar a vida de alguém quando você dá um monte de sedativo e ainda aplica droga na pessoa? O que você tá querendo com essa pessoa? Que ela só durma alguns dias? Eu acredito que não. Ainda mais, relembrando aqui, que ela não pediu socorro, ligou para várias pessoas antes para retardar ainda mais esse socorro, né? E ainda quando ligou para o socorro, fez de tudo para dificultar. Então eu não sei qual é a intenção que ela tinha aqui, a não ser de tirar a vida do Joe. Mas não acabou, né? Porque temos o julgamento da Madhavi agora. E o julgamento dela foi em 10 de dezembro de 1999. Ela também se declarou inocente de todas as acusações.
Aqui a defesa tentou dizer que ela não teve nenhum envolvimento, que a Anu tentou, fazer com que ela entrasse mais aí no plano, mas ela não teve participação, que quando ela viu o Joe na cama, praticamente azul, sem respirar direito, ela não quis participar daquilo, ela só falou: "Não, eu não me arraste para o que você tá fazendo", e ela foi embora. Mas a promotoria dizia que era absurda essa ideia de uma pessoa ter comprado droga para tirar a vida de outra pessoa, ter ajudado a pesquisar, ter visto o Joe no estado que ele estava e não ter feito nada. Toda essa participação da amiga em todo esse plano, sabendo o que ia acontecer, e ela simplesmente falar: "Não, mas eu não estava nos últimos momentos lá quando foi aplicado a droga ou quando ela deu os comprimidos, então eu não tenho nada a ver com isso". E, gente, o mesmo juiz, né, porque era o mesmo juiz que fez o julgamento das duas, considerou a Mudhave inocente, que ela não tinha nada a ver com o que aconteceu com o Joe. O juiz disse que era inegável que ela estava ciente de que o Joe estava em perigo, mas que isso não provava que ela compartilhava da intenção criminosa ou de ter ajudado na morte dele. O que pra mim, assim, é completamente absurdo, porque ela foi a única pessoa que ficou do lado da Anu durante todo esse tempo. Ela foi lá fazer aquele curso, como eu falei, o curso intensivo, de como aplicar, de como manusear. Ela estava junto, ela sabia em todos os momentos o que ia acontecer. Ela planejou a festa, ela chamou as pessoas, ela mesma contava para as pessoas o que ia acontecer. Quando não aconteceu a primeira vez, ela ainda comentava isso com as outras pessoas, falando: "Ah, ela fez isso, fez aquilo e não deu certo, mas a gente vai tentar fazer de novo". Então, assim, eu achei que ela não ter sido considerada culpada de nada, ela é completamente inocente, é muito absurdo pra mim, porque pra mim a única pessoa inocente nessa história aqui é o Joe. Bom, nenhuma das pessoas também que participou da festa, de nenhuma das duas festas, teve qualquer punição. Eles foram chamados para interrogatório e é dito que todas as pessoas que participaram e foram chamadas para falar com a polícia falaram, das festas de uma maneira muito fria, como se fosse um evento qualquer, como se eles tivessem sido convidados, sei lá, para uma despedida de solteiro. Ninguém demonstrou nenhuma sensibilidade ali para falar do caso, nem depois, né, sabendo o que realmente aconteceu com o Joe, trataram essa festa como uma festa qualquer. Bom, a Anu, ela cumpriu a sua pena no Complexo Correcional de Silverwater e lá ela trabalhou numa biblioteca da prisão, ela deu aula para outros presidiários e ela passou também por sessões de psicoterapia e recebeu medicamentos prescritos para tratar uma série de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão e transtorno obsessivo compulsivo. Depois, ela mudou, de penitenciária e nessa outra penitenciária ela pôde fazer um mestrado. E sabe no que ela fez o mestrado? Em criminologia. Acreditem se quiserem. Ela, pelo que eu entendi, ela podia estudar num período do dia e voltava para a prisão para continuar lá durante o resto do dia. E dessa forma ela conseguiu esse mestrado. Em outubro de 2001, aos 29 anos, a Anu obteve a liberdade condicional depois de cumprir apenas 2 anos de prisão. E em 2004, ela violou a sua liberdade condicional porque ela fumou maconha. E aí, depois disso, ela cumpriu apenas 3 meses de prisão por essa violação. E não acaba por aí, gente, porque em 2009 ela publicou uma tese. Eu não consegui achar o título da tese para vocês aqui em português. Mas é uma tese que fala sobre as mulheres no crime. Uhum. Pelo que eu entendi, é sobre mulheres que cometem crimes, o porquê elas cometem crimes, toda essa parte nesse sentido. E ela fala sobre o caso dela. Ela fala sobre o que aconteceu na vida dela. Na época, os pais do Joe ficaram sabendo disso e eles falaram que era a tentativa novamente dela se manter relevante, né? De ela ter a atenção, que foi uma coisa que ela sempre buscou na vida dela. Hoje em dia, o que se sabe é que a Anu, ela mora em Sydney, na Austrália, ali na mesma cidade que ela morou praticamente a vida inteira. Ela tem um outro relacionamento e esse relacionamento é com um homem que ela conheceu na prisão. A amiga, a Mudhave, ela mudou de nome.
ela se mudou para os Estados Unidos, ela se casou, tem filhos e vive, né, meio que no anonimato lá nos Estados Unidos. O lugar ali aonde eles moravam, né, onde o Joe e a Anu moravam, foi demolido e agora tem uma espécie de meio que uns sobrados, assim, mais modernos construídos ali, mas eu fui olhar no Google Maps, né, acho que, se eu não me engano, essa mudança aconteceu ali de 2018 para 2019, porque até 2018 ali tem a foto de como era realmente quando eles moravam lá, e aí em 2019 você já vê uma construção, e agora, se você vai olhar lá o endereço, são outras casas, assim, então o lugar em si não existe mais. É claro que para a família do Joe, né, gente, eu não preciso nem explicar aqui para vocês o quanto doloroso foi tudo isso, ainda mais porque, como eu falei no começo do vídeo, eles eram essa família amorosa, unida, eles gostavam de se reunir ali na mesa, conversar sobre várias coisas, é uma coisa que eu me identifico muito, essa coisa que da família italianona mesmo, né, de sentar, fazer uma janta, fazer uma massa, tomar um café, comer um pão e começar a conversar sobre várias coisas. Eles gostavam de fazer isso, o Joe amava ficar com os pais, e isso acabou, né. Então os pais nunca conseguiram entender por que nenhuma das pessoas que estavam ali, vendo o que estava acontecendo, que souberam desse pacto maluco, nunca falaram nada, nunca abriram a boca para falar, nem que fosse assim, achando que é uma piada. Não teve isso, né. Então para eles era esse sentimento, de repente, de que o filho estava lá no meio de um monte de pessoas que não ligava para ele, né, sendo que eles estavam ali esperando ele voltar, e eles nem queriam que o Joe tivesse ido para começar, né. Então é um sentimento, assim, muito doloroso, né, você ter que se despedir ali de uma pessoa da sua família que você não quer se despedir, você sente que aquilo não é o melhor para ela, e aí você sabe que essa pessoa tá num lugar que ninguém ligou para ela, ninguém quis ajudar de nenhuma forma. Infelizmente, em 2017, o pai do Joe, o Nino, ele faleceu, e desde então a Maria, ela nunca mais falou sobre esse caso, ela ficou mais reclusa, porque imaginem, né, perdeu um filho e depois o marido. Então ficou ela e o outro filho, né, o Anthony, mas ela não quis mais falar sobre o caso. E assim, gente, nem vamos comentar as pessoas que sabiam exatamente como o Joe estava naquelas horas desse final de semana, né. A amiga que conseguiu os comprimidos, a Madhavi, o cara, que deu aquele curso intensivo, que também foi uma das pessoas que a Anu ligou para conversar. Eles sabiam que o Joe já estava sedado, que ele já estava num estado crítico, e nenhuma dessas pessoas pediu ajuda. É muita frieza, assim, é muito, o não ligar para o próximo, assim, é não ligar para outro ser humano. No mesmo ano que o pai do Joe faleceu, em 2017, a Anu, ela fez uma participação em um programa de TV, provavelmente um programa lá da Austrália, e ela fez um pedido público de desculpas, para a família do Joe, e é claro que a Maria negou, né, a Maria recusou esse pedido de desculpas e ainda a chamou de diabo. Bom, eu não tenho mais muito o que falar sobre esse caso, eu já falei o quanto ele foi irritante para mim, eh eu não conhecia esse caso, sabe, por isso que me chamou muito a atenção a sugestão da Sheila, quando ela escreveu pra mim, eu falei: "Nossa, parece que eu conheço, mas eu não tenho certeza", e aí eu fui pesquisar, e eu fiquei incrédula, assim, com a frieza das pessoas, assim, né, nem tenho mais o que falar, como eu disse. Eu só espero que a Maria, né, e o Anthony consigam viver a vida aí de uma forma menos dolorosa a cada dia, por mais que seja muito difícil, que as dores, né, que eles sentem sejam acalmadas, porque eu sei que elas jamais serão esquecidas. E é isso pro caso de hoje. Muito obrigada por terem ficado comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Eu quero muito saber o que vocês pensam sobre esse caso. Comentem aqui embaixo. Eu tenho certeza que, conhecendo vocês aqui, o pouco que eu conheço, vocês também devem estar extremamente irritados com tudo que aconteceu, né, e comovidos também com a história dessa família que era tão unida e acabou dessa forma. Vamos agradecer aos nossos membros, esses nomes que estão aparecendo aqui na tela. Patrícia Carvalho, membro patrocinador aqui do canal, muito obrigada sempre por esse apoio. Se vocês quiserem fazer parte dos membros,
Tem um link na descrição. Na descrição também, gente, tem o formulário de sugestão de casos e também uma coisa que eu sempre esqueço de avisar, tem a minha caixa postal na descrição, tá? Se você quiser me enviar alguma coisa, tem a caixa postal lá. Quero deixar mais um agradecimento aqui pelas comemorações de aniversário. Vocês foram maravilhosos durante toda a semana de vídeos e também na live que a gente fez com o bolo. Eu me diverti muito naquela live, foi muito legal. Agradeço todo mundo que participou, todo mundo que assistiu depois a live. Muito obrigada sempre, sempre, sempre. E a gente tá quase completando aí 90 mil. Muito obrigado. Daqui a pouco os 100 mil vêm. Eu sei que vocês querem tanto quanto eu. Então, continuem compartilhando os vídeos, comentando. Confiram, né, a inscrição de vocês. Às vezes o YouTube dá essa bugada e tira a inscrição de vocês. Deixem as notificações ativadas para não perder nenhum vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo, semana que vem, nesse mesmo horário, neste mesmo canal. Um beijo, se cuidem. Tchau.